Fala galera, professor Patrick Feijó de Geografia, te apresento aqui o processo de formação dos ventos. Nós já estudamos que as áreas de alta pressão são áreas mais frias, onde as moléculas estão mais juntinhas, enquanto que as áreas de baixa pressão são áreas mais quentes, onde as moléculas estão espaçadas. Meu amigo, se alguém te perguntar o que é o vento, você pode responder, era o ar em movimento. Mas se você for brabo e entender essa dinâmica, você pode dar uma resposta melhor. Você pode dizer que o vento é o equilíbrio. Que é isso, professor? Não entendi nada. E na natureza tudo é o equilíbrio. É só você pensar que o ar se movimenta porque nós temos áreas de alta pressão e áreas de baixa pressão. Essas áreas de alta pressão vão emitir gases para as áreas de baixa pressão. E é isso que é o vento. O vento é a busca pelo equilíbrio. Vamos fazer uma analogia? Imagina uma caixa d'água cheia d'água, ligada por um cano a uma caixa d'água vazia. A tendência não é que elas se equilibrem? Assim é com a atmosfera. Uma área de alta pressão atmosférica vai emitir ventos para uma área de baixa pressão atmosférica, que é receptora de ventos, a fim de alcançar o equilíbrio. Jovem, toda área de alta pressão que é fria, ela é também um anticiclone, ou seja, uma área que emite ventos. Da mesma maneira que uma área de baixa pressão que é quente, ela é um ciclone, ela recebe ventos. E esses ventos geralmente são ascendentes, são ventos quentes. Eles vêm e sobem, um ciclone. Da mesma maneira que uma área de alta pressão, uma área fria, elas são emissoras de vento, elas emitem ventos, são ventos horizontais em sua grande maioria. Eu tenho alguns exemplos aqui. Todo mundo já ouviu aquela história sobre a brisa marítima e a brisa continental, ou seja, o vento no litoral ele muda de direção do dia para a noite. Vamos pensar que você está na praia durante o dia. Você está com muito calor, você quer se refrescar. Você mergulha no mar. Porque durante o dia, o mar está mais frio. Então, por isso que o vento sopra do mar para o continente. Só que à noite, olha só que interessante. À noite, o continente possui menos umidade relativa do ar. E por possuir menos umidade relativa do ar, ser mais seco do que o mar, ele tem menos capacidade de absorver calor. Então, à noite, o continente perde calor e fica mais frio do que o ar sobre o mar à noite, que conserva mais temperatura, e o ar sobre o mar à noite tende a ficar mais quente. Então, o processo se inverte. O ar sobre o continente fica mais frio, então por isso que à noite o vento parte do continente para o mar. Está aí a brisa continental ou noturna que vai do continente para o mar. Agora o ponto mais importante, sem dúvida, é o entendimento da célula de Hartley. Nossa, difícil, hein, cara? Em linhas gerais, o vento parte dos polos em direção ao Equador, ou seja, da área mais fria para a área mais quente. Mas não é tão simples assim. Vem comigo. Os ventos que partem aqui, ó, do trópico, vou até colocar um T de trópico aqui, ó, que partem do trópico em direção ao Equador, eu assinalei com o número 1. Esses são os famosos ventos alísios. Os ventos alísios são os ventos que partem dos trópicos para o Equador. Mas existe também um movimento de rotação da Terra. Então esses ventos eles sofrem um desvio na sua rota. Nós chamamos isso de fenômeno de Coriolis. Os alísios do sul, eles vêm na verdade de sudeste. Eles sofrem esse desvio, enquanto que os alísios do norte vêm de nordeste, sofrendo esse desnível. E esses ventos alísios que partem dos trópicos em direção ao Equador, no Equador eles se chocam.
eles se encontram, eles convergem. Por isso que o Equador é a nossa zona de convergência intertropical, ou zona de convergência entre os trópicos. Está aqui, ó. Ah, exatamente em cima da linha do Equador? Não, isso é uma média. Tá? Isso vai oscilar ao longo do ano, com as estações do ano, mas de fato, os ventos que vêm dos trópicos, ou seja, os alísios, se encontram próximo ao Equador, que é a zona de convergência. E depois desses ventos se encontrarem ali, professor, o que eles fazem? Olha que interessante. Eles se chocam e sobem. E ao subir, eles se tornam esse número 2 aqui, ó, o que eu chamo de correntes de convecção. Convecção quer dizer subida, levando umidade para as camadas mais elevadas da atmosfera. Não é à toa que aqui chove muito, e é a chuva convectiva. Então os ventos alísios se chocam no Equador, ali eles viram correntes de convecção subindo e se transformam em chuva. E depois, prof, olha que interessante, depois eles fazem um loop e descem. Como assim descem? Descem. Depois, em altitude, esse vento desce. Aí ele se torna o número 3, que são os contra-alísios. Os alísios vão pela superfície, geralmente mais quentes, se encontram no Equador, que é a zona de convergência. Ali eles sobem, virando correntes de convecção, e depois eles fazem o loop e descem. Descem com contra-alísios. Contra, porque está no sentido oposto, e contra, porque tem características opostas. Esse contra-alísio, ele agora está seco e frio, porque ele vem de cima. E quando ele desce a uma latitude de aproximadamente 30 graus sul e 30 graus norte. E ele desce frio e seco, transformando essa região que está abaixo do trópico, que é uma região subtropical, numa região de alta pressão, porque esse vento vem de cima frio e vem seco. Então é uma curiosidade que já foi questão do Enem. Mais de 80% dos desertos do mundo estão na latitude de 30 graus, que é uma latitude que recebe os contralísios, que são os ventos descendentes e descem secos e frios. Também influenciam aqui, ó, no regime de chuvas de São Paulo, mas isso vai ficar para uma próxima. Então vem comigo. Os alísios vêm dos trópicos, se chocam no Equador, ali eles sobem e fazem o loop e descem como contra-alísios. Isso é o que nós chamamos de célula de Hardler. Vem alísio, se choca no Equador, sobe e desce. Vem alísio, se choca no Equador, sobe e desce. Esse ciclo aí é a célula de Hardler. ZCIT, zona de convergência, que é o Equador. O número 1 é o vento alísio, que vem do trópico em direção ao Equador. O número 2 são as correntes de convecção, é o vento subindo no Equador. E o 3 é quando ele desce e vai cair lá, ó, a 30 graus de latitude, uma latitude subtropical. Seria o contra-alísio. Está aí a célula de Hardler.